Então, gente querida, demos 10 minutinhos de tolerância. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, de forma especial ao Delmar, que está lá em Natal. João Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. Eu já falei Natal antes, né? Desculpa, Delmar. João Pessoa, é a vontade de ir para Natal, eu acho. Mas João Pessoa também não conheço. Chegará um momento. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o nosso preletor da noite, hein, Tarcísio? Tarcísio vai nos guiar nessa noite de hoje. Antes de eu passar a palavra para ele, gostaria de acolher vocês com as senhas diárias. Antigo Testamento do profeta Daniel, capítulo 7. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. E do Novo Testamento, Colossenses, capítulo 1. Deus nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Compartilho um trecho de um hino. Jesus Cristo reina em glória, teve esplêndida vitória. Tudo o Pai lhe submeteu. Toda língua, pois confesse, Cristo é Rei e não perece quem se inclina ao trono seu. Que nós possamos, nessa noite de hoje, nos inclinar diante de Deus, da sua sabedoria, presente e testemunhada para nós há tanto tempo, já no Antigo Testamento. Que bom Deus te inspire, te oriente, Tarcísio. Que nós possamos ter uma noite de inspiração guardada sob a bênção e a proteção do nosso Deus. Para quem vem pela primeira vez hoje, só um rápido aviso. Eu estou gravando, não dá para ver porque eu tenho aqui um gravador de tela, tá? Se alguém não se sente à vontade, quiser fazer uma pergunta que não apareça na gravação, porque depois eu compartilho no YouTube, me avisa que eu paro ou eu edito depois, tá certo? Tarcísio, quem sabe tu te apresenta de novo, porque acho que tem mais algumas pessoas que não te conhecem, pode ser? Pronto. Todos estão me ouvindo? Sim, né? Então, boa noite a todos e todas. Como a pastora Franciele falou, me chamo Tarcísio, tenho 24 anos, sou formado em teologia e agora também estou fazendo uma graduação em filosofia aqui na Universidade Federal do Maranhão. A pastora aí me desafiou a fazermos uma série de estudos, certo? E a gente estava aí matando a cabeça para escolher um tema, né? O tema que eu tinha escolhido é um pouco grande para colocar nos cardzinhos lá, tem que ter uma coisa assim também, né? Para chamar a galera. Mas decidimos colocar o tema, né? História de Deus. Então, a gente vai trabalhar um pouco desse tema. O que a gente vai ver hoje, né? O subtópico de hoje é o Deus dos povos do Sul. Ao longo do estudo isso vai ficar mais claro. Estaremos falando dos edomitas, midianitas e dos hebreus. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje, o pastor Nelson já falou, ou ainda vai falar, certo? Com tanta propriedade, que eu nunca vou ter a propriedade com a qual ele fala, né? Então, se eu falar alguma coisa que conflite com o que ele falou, pode ficar com o que ele disse, tá? Esqueçam o que eu falei. É assim. Bem, o tema mesmo que eu tinha pensado, que não dá para colocar nos cards de chamada, né, é esse. Como Deus, é uma pergunta, na verdade, com a qual a gente quer começar refletindo. Como Deus se tornou o Deus, né, de vários grupos diferentes ao longo da história bíblica. E quando a gente está lendo a Bíblia, nós percebemos que há vários grupos, né, ao longo da história bíblica. A história bíblica é muito longa, comporta aí mais de 1000 anos, né, cerca de 1000 anos de história. Então, há muitos grupos diferentes ao longo da história bíblica. E nós queremos pensar como, então, Deus, né,
aquele que nós chamamos de Deus hoje, se tornou o Deus desses grupos tão diferentes da qual a narrativa bíblica fala, certo? Então, para melhorar um pouco dessa pergunta, seria como Deus se tornou a divindade, como o Deus com D maiúsculo se tornou o Deus com D minúsculo, a divindade desses grupos diferentes ao longo da história bíblica. Para melhorar ainda um pouco mais essa pergunta, é como Javé, aquele a quem chamamos de Deus, com Deus maiúsculo, se tornou, então, a divindade de vários grupos diferentes ao longo da história bíblica. Então, para a gente começar a pensar em torno dessa pergunta, a gente também deve pensar quando, então, esse Deus, Javé, se apresenta pela primeira vez na narrativa bíblica. Certo? Se a gente está refletindo sobre a história dele, a história de Deus, acho que é pertinente a gente se perguntar quando então ele aparece a primeira vez que ele aparece na narrativa bíblica. O testemunho bíblico dá conta de que Javé se revela a primeira vez em Êxodo 3, a Moisés. Certo? Vamos ler aqui alguns versículos desse texto. Os versículos 11 a 15 de Êxodo 3, creio eu que deixa isso bem claro. Êxodo 3, versículos de 11 a 15. Eu até preparei slide, gente, mas eu acho assim que nesses encontros online, a apresentação de slide deixa ainda mais distante a gente, né? Então, vamos tentar aqui fazer cara a cara mesmo, na medida do possível, né? Então, o texto de Êxodo 3, versículos 11 a 15, diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. E esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então, um monte é algo aqui muito importante. A prova de que é esse Deus que está enviando ele é de que eles vão voltar para esse mesmo lugar e vão adorar a esse Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, ênfase aqui nessa pergunta, qual é o nome dele? Que lhes direi? Se Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, e aqui a tradução Senhor tenta traduzir o nome que esse Deus, o nome com o qual esse Deus se revela a Moisés, que nós chamamos de tetragrama, 4 letrinhas, YHWH. Como não tem uma tradução certa para isso, se convencionou chamar de Senhor. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, de acordo com o testemunho bíblico, essa é a primeira manifestação deste Deus, Javé, Yavé. Mas, não sei se isso acontece também com vocês, mas eu acho que convém a gente perguntar por que um nome, certo? Porque a pergunta que Moisés faz aqui em Êxodo 3, pelo nome de Deus, parece, assim, para nós, no mínimo, sem sentido. Imagina que Deus aparecesse para você pudesse fazer qualquer pergunta. Eu duvido, eu aposto, assim, que você ia perguntar pelo nome dele. Por que Moisés pergunta pelo nome? Afinal, se só existe um único Deus, qual a importância do nome dele? Certo? Agora, se Moisés acreditasse que existiam vários deuses, aí faz sentido ele perguntar, bem, de todos esses deuses que existem, né, que a gente conhece, Moisés foi criado no Egito, qual desses está se revelando para mim? Então, o nome, nesse contexto,
faria sentido. Então, é mais ou menos nesse sentido aí a pergunta de Moisés. E por que ela faz sentido naquele contexto? Ele perguntar o nome desse Deus, e o nome ele revela, certo? Mas então qual é esse nome? E a gente sabe aqui que o nome, ou pelo menos a pronúncia do nome de Deus, ainda hoje é motivo de muita controvérsia, certo? De muita controvérsia. Por quê? Porque desde a época do judaísmo nascente, lá no período persa, mais ou menos ali no século V a.C., houve a proibição de se pronunciar o nome de Deus. E aqui é uma coisa muito complicada, porque o hebraico mais antigo, ele é uma língua consonantal, só tem as consoantes ali. Então, por exemplo, quando a gente vai transliterar o nome de Deus em hebraico, aparece YHWH. As vogais estão subtendidas, então a gente não sabe quais eram as vogais que comporiam o nome. Então, houve a proibição e, a partir desse período, se perdeu a pronúncia. Eu tento explicar isso da seguinte maneira. Quando a gente está conversando no WhatsApp, a gente vai encurtando as palavras. A gente vai comendo as vogais. Então, dificilmente alguém escreve no WhatsApp você. Tira as vogais e fica só o VC, fica só as consoantes. Agora, se durante muito tempo não se pronunciasse as vogais desse VC, depois não saberia mais quais eram as vogais que estavam aí para compor esse nome. Então, ninguém ia saber mais a pronúncia. Foi mais ou menos o que aconteceu aqui no caso do nome de Deus. Como houve a proibição, a próxima geração já não sabia mais qual é a pronúncia correta. Não é Jeová, viu? Eu tenho quase certeza absoluta. Não tem nem J lá, né? Depois a pastora Franciele pode confirmar aí que ela é craque no hebraico. Certo? Então a gente não sabe mais qual é a pronúncia correta do nome de Deus. Ainda assim, o nome das pessoas que adoravam esse Deus carrega uma pronúncia primitiva do nome de Deus. Porque era muito comum colocar o nome de Deus no nome das pessoas. Naquela época, né, juntava para ter um significado. Então, a gente tem vários exemplos de nomes que carregam o elemento divino. Por exemplo, o nome do profeta Jeremias, que em hebraico é Irmiarro. Então, essa terminação, Yahu, certamente era o nome do Deus deles. Ou Yeshayahu, que é o nome do profeta Isaías. Mais uma vez, a terminação Yahu. Ou Eliarro, profeta Elias, também a terminação Yahu. Então, todos esses nomes, eles demonstram que uma pronúncia curta e primitiva do nome de Deus era Yahu. Ou, por exemplo, Yehonatan, Jonatas, certo? Traz também esse elemento, Yehô. O próprio nome de Jesus, que também é Josué, Yehoshua, também traz essa formação Yehô. Então, tudo isso indica que, talvez, muito provavelmente, essa pronúncia primitiva do nome do Deus que nós estamos chamando aqui de Javé, era Yahó ou Yahu. E a própria explicação teológica que o texto de Êxodo 3 dá, nos indica que o nome deveria ser pronunciado mais ou menos assim mesmo, Yahvé, alguma coisa aí, eu sei que está bem aportuguesado isso, né, Yahvé, mas a gente vai se convencionar a chamar de Javé, certo? Para ficar uma coisa assim, Javé, o Deus que se tornou o Deus de Israel. Javé. Então, essa seria a primeira manifestação do Deus Javé se apresentando com esse nome na história bíblica. Mas a gente pergunta, olha, se ele está se apresentando a primeira vez só em Êxodo com esse nome de Javé, e Abraão, e Isaac e Jacó, quem foi o Deus que eles conheceram, já que Javé só está se apresentando aqui? E o próprio texto, a própria tradição do Êxodo, afirma isso categoricamente, em Êxodo capítulo 6, versículos 2 a 3. Diz o seguinte, Êxodo 6, versículos 2 a 3. É uma informação muito importante que geralmente se passa despercebida nas nossas leituras bíblicas. Êxodo 6, versículos 2 a 3.
Deus falou a Moisés dizendo, eu sou o Senhor, ou eu sou o Javé. A gente está se acostumando a chamar aqui. Eu sou o Javé. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, que se convenciona em traduzir por Deus Todo-Poderoso, embora Shaddai não se saiba ao certo qual é realmente a tradução de Shaddai. Então, olha só o que ele está dizendo. Eu sou Javé. Aparecia a Abraão, Isaac e a Jacó como El Shaddai. Mas sob o meu nome, Javé, Yavé, não me dei a conhecer a eles. Fica claro, então, que os próprios patriarcas não conheciam o Deus Javé, mas sim as várias manifestações do Deus El. Isso está preservado nas próprias narrativas de Gênesis. Por exemplo, Gênesis 14, o episódio em que Abraão é abençoado por Melquisedeque. Então, ele é abençoado e jura pelo nome, não de Javé, mas pelo nome de El Elyon, Deus Altíssimo. Ou Gênesis 16, 13, do Agar está lá desesperada. Então, ela o chama o Deus que se aparece para ela, de El Roi. O El me vê, Deus me vê. Ou Gênesis 21, 33, quando Abraão entra lá em um acordo com o Abimeleque. Ele invoca o El Olam, Deus eterno. E nas narrativas patriarcais, ou dos ancestrais, como o professor Nelson, o pastor Nelson nos ensinou, os ancestrais, os patriarcas, é mais comum chamar o El de Shaddai, que nas nossas traduções aparece como Todo-Poderoso, embora não se saiba ao certo realmente qual é o significado de Shaddai. Ou Gênesis 33, 20, diz que, o que diz Gênesis 33, 20? Que ali Jacó, né, Jacó levantou ali um altar e deu-lhe o nome de El, o Deus de Israel. Então fica claro que nas próprias narrativas patriarcais e com o testemunho da própria tradição do Êxodo, que eles não conheciam o Deus Javé. Eles conheciam o Deus El, que era o Deus principal do panteão cananeu, e era esse Deus e as manifestações desse Deus, como El Roi, El Olam, El Elyon, El Shaddai, etc., eram esses que os patriarcas, os ancestrais, adoravam. Nomes importantes de personagens bíblicos também mostram isso, como Ismael, o finalzinho, El, né? Ismael, ou Israel, né? Israel. O final também mostra qual era o Deus tutelar deles. Ainda assim, quando a gente está lendo a Bíblia, o nome de Javé aparece também nas narrativas patriarcais, mas elas, inclusive, aparecem junto com ela. Quando na nossa Bíblia tem assim, Senhor Deus, é porque está lá, mais ou menos, isso, né? Yahvé Elohim, ou com ela também. Mas isso são já construções posteriores dos redatores bíblicos que identificaram ela com Javé. Eu vou explicar isso mais na próxima semana, tá? Mas eu acho que ficou claro que os patriarcas adoravam o Deus El, e as manifestações deles, com qual eles chamavam El em várias ocasiões, ou como Altíssimo, como aquele que vê, como o Eterno, ou como o Shaddai, o Todo-Poderoso. Mas agora surge uma outra pergunta. Se Javé não era conhecido em Canaã pelos patriarcas, com o qual começa a história da salvação, de onde vem a origem desse Deus Javé? Porque parece que não vem com Abraão. Abraão sai do norte, lá da Mesopotâmia, aquela região de Ur, dos caldeus. Mas aqui fica claro que ele está adorando, na verdade, o Deus El. De onde, então, vem a origem do Deus Javé, o Deus que se apresenta para Moisés em Êxodo 3? Então, essa é a primeira parte aqui para tentar pensar essa problemática. Certo? Agora vamos ver alguns textos bíblicos que preservam uma memória antiga de uma origem sulista de Javé. Os patriarcas vêm do norte, lá da Mesopotâmia. Norte em relação a Canaã. E sul também em relação a Canaã, tá? Alguns textos bíblicos, então, dão testemunho de que Javé não vem da terra de Ur, lá de onde Abraão é tirado.
Na verdade, ele vem do sul, das regiões sul de Canaã. Nós vamos ler 3 textos que guardam, que preservam tradições antigas a esse respeito. Deuteronômio 33, 2, Juízes 5, versículos 4 a 5, e Salmos 68, versículos 7 a 8. Então, primeiro, Deuteronômio 33, versículo 2. Deuteronômio 33, versículo 2. Diz assim, ele disse, o Senhor, ou Javé, veio do Sinai, e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Então, esse texto situa Javé em alguns montes, Sinai, Seir, Parã, veio do sul, desde as encostas de suas montanhas. Outro texto, que é o de Juízes 5, versículo 4 a 5, é um texto extremamente importante. Por quê? O pastor Nelson até falou sobre isso em um dos estudos dele. O texto de Juízes 5 tem um dos hebraicos mais antigos de toda a Bíblia. Então, provavelmente, é um texto que preserva uma tradição muito antiga, justamente porque tem esse hebraico muito antigo. E o texto de Juízes 5 também dá conta da mesma coisa. Juízes 5, versículos 4 a 5. Diz assim, ó Senhor, ou ó Javé, quando saíste de Seir, mais uma vez, quando marchaste desde os campos de Edom fica ao sul de Canaã, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante Javé, o Deus do Sinai, perante Javé, o Deus de Israel. O Salmo 68, versículos 7 a 8, fala praticamente a mesma coisa aqui do texto de Juízes. Parece uma cópia e colou. Deu Ctrl-C, Ctrl-V aqui quem escreveu o Salmo, porque é a mesma coisa. Salmo 68, versículos 7 a 8. Diz assim, quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu. O céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai diante de Deus, o Deus de Israel. Eu vou pedir para a pastora Franciele compartilhar a tela aí, para a gente ver mais ou menos aqui essa região do qual esses textos estão falando. Parã, Seir, Edom. Então, aí tá o mapinha, certo? Essas regiões não são muito bem marcadas. Se você pegar 3 bíblias de estudo, vão ter três regiões diferentes para essas coisas aí, tá? Porque as localizações não são nada exatas. Mas a gente tenta, assim, trazer mais ou menos o resumo de tudo. Mas ali em cima, nós temos Canaã, certo? Que é onde virá Israel, irá ficar, né, o povo de Israel. E mais ou menos ao sul, ali temos Edom, e mais ao sul ainda temos Midian. E temos ali ao lado de Midian o deserto de Parã, de onde esse texto está falando. Ninguém sabe também muito bem a localização do Monte Sinai, certo? Mas a maioria das bíblias de estudo trazem mais ou menos essas localizações aí que eu estou mostrando para vocês. E o povo que Moisés tira do Egito está lá na terra de Gósen, lá do outro lado, na outra ponta, naquela partezinha verdinha ali do Egito. Então, você pegar um mapa do Êxodo, eles vão sair lá daquela ponta, vão descer por aqui, pelo Sinai, rodar, ficar transitando por aí, ir para Transjordânia, Transjordânia, né? Aquela história toda que a gente conhece. Então, é basicamente essa região aí, ao sul de Canaã, que esses textos situam Javé, como se ele tivesse vindo de lá, de Seir, de Edom, do Monte Sinai, do Monte Parã, embora não se tenha exatamente a localização desses lugares, sabemos com certeza que eles ficam ao sul de
Canaã. Bem, então qual o resumo do que vimos até aqui? O que esses textos falam? Esses textos afirmam que Javé vem do sul, vem de Edom, vem do Monte Parã e de Sinai. Portanto, é muito provável que essas passagens poéticas remontem a uma mesma tradição antiga, segundo a qual o deus Javé era uma divindade ligada a uma montanha a leste ou a oeste da Arábia, nessa região aí, ao sul de Canaã. Além disso, esses textos evidenciam que a vinda desse deus Javé é sempre acompanhada de tremores de terra, desmoronamentos das montanhas e muitas chuvas, o que nos diz que ele era um deus da tempestade, das chuvas, o que era muito importante pela questão da fertilidade. Além disso, ele aparece também nos últimos 2 textos que lemos, como um Deus que sai para engajar uma guerra contra os inimigos do seu povo. E aqui chegamos à primeira conclusão desse nosso estudo, que o Deus Javé provavelmente foi primeiro compreendido por povos do sul de Canaã, como um Deus da guerra e um Deus da tempestade. E assim nós podemos entender que ele foi primeiro venerado por grupos que viviam em regiões áridas. Todas essas regiões que vimos aí ao sul de Canaã são regiões áridas. Por isso a importância dele ser um Deus das tempestades, das chuvas. Porque nós iremos ver que esses povos que viviam ao sul de Canaã, como quase toda a sociedade daquela época, dependia da agricultura. Então, se tu tem um Deus, uma coisa para a qual ele vai servir é para mandar chuva, principalmente se tu mora nessas regiões áridas, que não tem muitos rios. Então, eles começam a perceber o Deus Javé como esse Deus das chuvas. Todos os textos que nós lemos, os 3, fala que toda vez que ele sai da sua montanha sagrada, acontece o quê? Chuvas fortes, tremores de terra, certo? Então, isso é uma característica muito importante de Javé. E segundo, esses grupos que viviam nessas regiões provavelmente estavam também em conflitos militares com outros grupos, especialmente com o poder egípcio, que dominava toda essa região. Então, para eles, qual era a importância do Deus Javé? Um Deus que dá chuva naquela terra árida onde viviam. E um Deus que engaja a guerra contra a nação que quer oprimir eles. Por isso Javé é percebido dessa maneira. Daí a importância do caráter guerreiro de Javé. Imagina que a gente esteja aí a ponto de ser dominado por uma grande nação, tenho certeza que o pessoal vai começar a pensar Deus como um guerreiro, certo? Então, foi mais ou menos assim, e esses textos deixam isso claro. Inclusive, no Antigo Testamento, Deus é chamado várias vezes de Deus dos exércitos, certo? Então, esses são aspectos de como Javé foi primeiro visto por esses povos, grupos de pessoas que viviam ao sul de Canaã. Então, os textos guardam isso. Bem, mas ao sul de Canaã também vive um outro grupo de pessoas que foi muito importante na história do Moisés. A gente viu que o Javé se apresentou para o Moisés, certo? E onde é que Moisés estava? A gente vai já chegar lá, quando se apresenta para ele. Mas convém perguntarmos quem foi Moisés. Então, vou fazer aqui um resumo rápido de quem foi Moisés segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, Moisés, que é um nome de origem egípcia, que significa gerar ou conceber, era um hebreu que ocupou uma posição muito elevada na corte do Egito. Mas a gente sabe que as coisas ficam feias para ele quando ele mata um oficial egípcio, e para salvar sua vida ele tem que fugir para onde? Para o sul de Canaã, para a terra de Midian. Lá ele se estabelece, se casa, aquela coisa toda, e mais tarde ele se torna o chefe da libertação de um grupo de escravos que viviam no Egito. E esse grupo foge para onde? Para o sul de Canaã, mais uma vez, e também depois para a região da Transjordânia. Bem, há muitas maneiras de ler e de ver o Moisés, certo? Então, é muito comum nas igrejas,
se buscar provas arqueológicas, né, de Êxodo, aquela coisa toda, e tentar identificar o Moisés com personagens históricos. Então, há alguns personagens históricos que geralmente é aproximado a figura desses personagens que conhecemos de outras fontes com a figura de Moisés. Por exemplo, houve um cananeu chamado Beia que provocou uma revolta dos asiáticos na cidade de Pi-Ramsés. Então, as pessoas tentam dizer que esse cara ali, ele podia meio que ser o Moisés. Por quê? Porque ele causa meio que uma guerra civil no Egito, ele apoia, ele tem uma certa importância lá, e ele quer colocar uma determinada pessoa para ser o faraó, na verdade era uma mulher, a rainha Talcerte, ele quer colocar ela como faraó, e tem uma briga toda lá, e ele é apoiado por asiáticos, por grupos militares e também por grupos sujeitos à corveia, escravos do Egito. Então a gente já vê que tem alguma semelhança com o Moisés bíblico. E ele contrata um grupo de mercenários que os egípcios chamavam de apiru. Pode muito bem ser os hebreus. A maioria assim, dos estudiosos, a maioria não, mas muitos estudiosos dizem que esses apirus eram os hebreus. Então, ele contrata essas pessoas, mas ele acaba sendo derrotado e tal, e consegue fugir. Então, há alguma semelhança com a história de Moisés, mas não é realmente o Moisés. Tem um outro chamado Ben-Ozen, que também era um semita, que também ocupava um lugar importante na corte do Egito, e ele interfere ali, ele serve como mediador entre um conflito de grupos que viviam à margem da sociedade lá no Egito, que os egípcios também chamavam de Chassu, com os fiscais do Egito. Então, parece um pouco com aquilo que Moisés faz quando está lá. Ele vê os fiscais lá oprimindo o povo e tenta intervir. E há também uma possível identificação de Moisés com um faraó chamado Akhenaton, que promoveu uma reforma religiosa lá no Egito, e tentando colocar uma adoração a um único Deus, que era o Deus do Sol, certo? Então, por esse motivo, algumas pessoas dizem que pode ter uma aproximação também de Moisés aí. Assim, na minha visão, a história de Moisés ela foi escrita muito tempo depois que esses acontecimentos realmente aconteceram. Desculpe a redundância aí. Certo? Então, provavelmente o que sobrou foram traços de memórias antigos que foram sendo retrabalhados ao longo das décadas, ao longo dos séculos, e unificados com elementos míticos. A gente sabe que a Torá foi remodelada, foi escrita mesmo, a versão final dela, mais ou menos no período do cativeiro babilônico, a gente já falou sobre esse período, do retorno também, do exílio. Então, o contexto babilônico era muito importante para aquelas pessoas que estavam por trás da escrita dos textos bíblicos, certo? E uma amostra disso é de que havia uma lenda na Babilônia muito famosa de um rei mitológico também, né, que nunca existiu, chamado Sargão. E a história dele se parece muito com a história de Moisés, certo? Então nós começamos a pensar assim, será que eles não estão fazendo uma apologética aqui, dizendo, olha, o nosso fundador também é quase como esse Sargão aí de vocês, certo? Para vocês verem, a história desse Sargão, ele era filho de uma sacerdotisa, e todas as sacerdotisas deviam sacrificar o seu filho, mas ela, ao invés de sacrificar o filho, o tal do Sargão, ela esconde ele numa cesta de juncos e coloca ele no rio Eufrates. Olha só a primeira semelhança. Então, aí ele é levado pelo rio até o mundo divino, onde uma deusa ama ele. Depois ele é encontrado e criado pelo jardineiro real e se torna o fundador da dinastia de Ácade e se tornou o unificador da Mesopotâmia antiga. Então, aqui há elementos muito parecidos com a própria história de Moisés. A mãe dele também tinha que... Né, os bebês tinham que ser mortos, mas ela não mata ele, coloca também numa cesta de junco, coloca no rio, e ele se torna o fundador, né, aquele que lidera o povo, certo?
Então, eu penso que Moisés deve ser visto dessa maneira, não simplesmente como um personagem histórico, certo? Mas como essa pessoa que ficou profundamente marcado na memória e na história do povo, que não deixou de colocar ali os elementos míticos, os elementos que faziam sentido para eles naquele momento que eles estavam vivendo, certo? Eu não sei aqui quem é formado em história, quem tem alguma formação em história, mas até onde eu sei, a história pura, por assim dizer, não existe. Toda construção histórica é meio que uma interpretação. Posso estar completamente equivocado, mas é muito difícil, até mesmo para você narrar o seu acontecimento exatamente o que aconteceu ontem na sua vida, ou talvez até hoje. Quando a gente vai ler as coisas, a gente acaba colocando umas coisas com uma lente maior, outra com uma lente menor. E as coisas são assim, né? A vida é assim. Bem, o Moisés, então, a Bíblia diz que ele era líder de um grupo chamado Hebreus. Quem são esses hebreus? Os hebreus, a quem os egípcios provavelmente chamavam de Apiru, era esse grupo de pessoas que viviam à margem da sociedade, desalojados ou escravizados. E nesse momento histórico ainda não tinha nada a ver com o Israel que vivia lá em Canaã, nem com os patriarcas. O pastor Nelson já explicou isso com brilhantismo, então vai lá no YouTube da igreja e você vai ver como é que é essa história lá certinho, que ele explica melhor. Então, os hebreus são esses grupos que eram um grupo de pessoas que eram sujeitos à corveia, à escravidão, ao trabalho forçado lá no Egito. Moisés, então, se torna o líder desse grupo, certo? E depois que esse grupo, quando consegue fugir do Egito, vai para essas regiões sul de Canaã, depois Transjordânia, e provavelmente é lá que eles conhecem o Deus Javé e levam isso lá para Canaã. Bem, uma coisa importante na história de Moisés é a relação dele com os midianitas, certo? Porque ele foge para Midian, então isso fica muito claro na narrativa de Moisés. Quem eram então esses midianitas? Eram camponeses nômades, né? Parece uma contradição, mas era um grupo seminômade que conseguiu combinar a agricultura com a criação de animais. Esse é um grupo tão importante na Bíblia e deixou um traço tão marcante na história de Deus e do povo de Israel e do povo de Deus, que quem foi escrever Gênesis colocou Midian como um dos filhos de Abraão. A gente sabe que Sara morre e depois Abraão casa de novo, que não é besta, ou talvez seja. Casou com uma mulher chamada Quetura, e Quetura dá vários filhos para Abraão, e um dos filhos que Quetura dá para Abraão é Midian. Por isso que Moisés pode casar com uma midianita, porque o casamento entre os descendentes de Abraão é possível, certo? Então, a própria Bíblia, ela traz textos, principalmente nesse início, que tentam mostrar um lado positivo de Midian e dos midianitas. Midian era um filho de Abraão, segundo a narrativa bíblica. Moisés encontra acolhida em Midian. Só que depois, Midian passa a ser vista como um inimigo de Israel. Então, imagina só, no tempo que a galera foi escrever a Bíblia, o Antigo Testamento, da forma como a gente conhece eles, provavelmente Midian era um inimigo de Israel. Então, por que eles guardaram essas características positivas de Midian? Pode ter algumas respostas, mas acredito eu que a mais plausível é porque Midian e essas regiões ao sul de Canaã tinham tido uma importância tão grande na adoração do Deus Javé, que eles não podiam apagar isso simplesmente da história, porque era algo muito vívido. Então, eles tiveram que preservar esse, que já era inimigo deles, né, como esse elemento positivo. E a gente viu lá no mapinha que a pastora Franciele compartilhou, onde Midian ficava, certo? Ao sul de Edom, de Canaã, nessa rota que levava lá de Canaã para o Egito. E Moisés, ele não só encontra acolhida entre os midianitas, mas ele casa com uma midianita e tem um sogro que é um sacerdote midianita. E o sogro de Moisés é um fenômeno impressionante, porque é o homem que mais tem nome diferente na Bíblia, né? Uma hora é Jetro, outra é Reuel, outra hora é Obabe.
Eu acho que ele tem bem uns 4 nomes diferentes na Bíblia, não dá para saber realmente qual era o nome desse caboclo. Aparece geralmente como Jetro, é o que a gente guarda mais, mas às vezes aparece como Reuel, sogro de Moisés, ou como Obabe. Enfim, Moisés casou com uma midianita e tinha esse sogro. Não sei porque que eu estou falando, que o meu nome também, né? Um dia eu fui falar meu nome completo para a pastora Franciele, ela pensou que eu fosse um príncipe do Brasil. Tanto nome, é um nome gigantesco, meu nome. Então, às vezes, eu tenho que escolher o sobrenome que eu quero me apresentar. São tantos sobrenomes que eu tenho. Pois é. Então, Moisés tem essa importância dos midianitas na história de Moisés. Lembram do texto de Êxodo que a gente leu no começo, quando Javé se apresenta a Moisés? Diz que vocês vão saber que eu sou o Deus de vocês quando vocês voltarem para cá e me adorarem neste monte. E aí convém a gente perguntar, onde é que Moisés estava nessa época? Ele estava pastoreando os rebanhos do seu sogro Jetro. Aonde? Em Midian. Então fica claro que Moisés conhece Javé aonde? Em Midian. Moisés conhece Javé em território midianita. E a montanha sagrada de Javé, o Monte Sinai, o Horebe, algumas vezes também aparece tem vários nomes, fica provavelmente na região de Midian. Então, isso guarda aí traços de memória muito importante de Midian. E para ainda deixar mais claro a importância de Midian na história do povo de Israel, se a gente pensar na narrativa do Êxodo, eu já estou terminando, tá, gente? Para a gente também não... Hoje todo mundo vai dormir tranquilo, né? Então, para a gente ver a importância tão grande que Midian teve na história da adoração ao Deus Javé, vamos pensar na história do Êxodo. Moisés vai lá, tem toda aquela coisa para o faraó libertar o povo do Egito, até eles terem a revelação máxima de Deus, do Deus Javé, que está lá em Êxodo, capítulo 19, 20, e lá Deus explica certinho como é que ele deve ser adorado. Mas antes disso, sabe quem apresenta o primeiro sacrifício para o Deus Javé? O sogro de Moisés, aquele que era sacerdote. Esse cara sabe como apresentar um sacrifício para Javé antes de Javé fazer toda aquela revelação lá do Monte Sinai. A revelação assim, maior está lá em Êxodo 19, 20 e seguinte, mas em Êxodo 18, Jetro apresenta sacrifícios a Javé. Vamos ler lá Êxodo 18. O texto é um pouco grande, então eu vou ler mais ou menos só a parte mais do final. É aquela história que Moisés tirou o povo do Egito e Jetro vai, então, levar de novo a Zípora e os filhos de Moisés até ele. Certo? Porque a Zípora tinha voltado num episódio lá um pouco confuso, quando Moisés está indo para o Egito, né, e Javé tenta matar ele, a gente não sabe muito bem o porquê disso. Mas, enfim, isso acontece. Então, Jetro diz assim, ó, disse ele, bendito seja Javé, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó. Eu não sei qual versículo que eu estou aqui, porque eu tirei os versículos, mas é Êxodo 18. Deve ser o versículo 9 ou o versículo 10 de Êxodo 18. É o 10, né? Disse ele, bendito seja o Senhor, ou Javé, que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor, ou que Javé, é maior que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo em que se vangloriavam. Então o cara tem intimidade, ele sabe de que ele está falando. Né? Então Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Então a gente deve até se perguntar se Jetro, na verdade, não era um sacerdote de Javé em Midian, porque tudo está levando a crer isso. A montanha sagrada de Javé fica em Midian, é lá que Moisés conhece Javé, e lá tem um sacerdote que sabe como oferecer sacrifícios a Javé.
Portanto, fica claro que Moisés conhece o Deus Javé aqui no sul, entre os povos midianitas. E lá Javé tem a sua montanha sagrada para onde o povo deve ir. E ele tem também um sacerdote. Depois Moisés se torna o chefe de um grupo de escravos do Egito, né, que estavam sendo escravizados no Egito, os hebreus. E entre os hebreus, todo esse caráter de Javé, como um Deus guerreiro e um Deus também da chuva, é preservado. Por exemplo, Êxodo 5:3 mostra esse caráter até um tanto perigoso de Javé, de Deus guerreiro. Diz assim, Êxodo 5:3. Eles insistiram, o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios a Javé, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com espada. Então, qual a conclusão dessa segunda parte aqui dos midianitas e Moisés? Que Javé era visto como um Deus guerreiro entre os povos midianitas e também essas características de Deus da chuva. Mas entre os hebreus, os quais Moisés lidera, além disso, ele é um Deus libertador, que liberta eles de toda aquela opressão que eles estavam passando no Egito. Bem, gente, aqui a nossa conclusão. O que é que a gente tem a ver com toda essa história? Vendo aqui um pouco do histórico de Deus, né, por assim dizer, pelo menos no que a história, o testemunho bíblico nos conta. Então, em primeiro lugar, de acordo com essa reconstrução histórica aqui que a gente tentou fazer, Javé foi conhecido primeiramente entre grupos de pessoas que viviam ali naquelas regiões desérticas e em regiões áridas, ao sul de Canaã, no território de Edom e Midian. E ele se torna também o Deus de toda uma população que era escravizada, marginalizada, oprimida no Egito. O que é que isso ensina para mim? Eu quero refletir com vocês nessa noite. Isso me ensina, eu acho que nos ensina, na verdade, eu espero que vocês compartilhem disso comigo, a importância da fé das pessoas simples, das pessoas comuns, das pessoas que às vezes são aquelas que nós menos consideramos. Certo? Das pessoas do campo, das pessoas humildes. E aqui eu estou pensando muito no contexto nosso nordestino, maranhense. Eu vivi muitos anos no sertão do Maranhão. Então, acho que muitas vezes os evangélicos ou os cristãos de maneira geral veem Deus de maneira muito soberba, de sempre estar querendo ensinar e nunca de ouvir. E assim, eu acho maravilhoso quando, por exemplo, eu vou para o interior, encontro alguém que passou por essa experiência da seca, da pobreza, sabe? De depender da chuva de Deus, literalmente. Eu sempre tento dar 2 passos atrás e pensar, eu é que preciso aprender com essas pessoas. Sabe, Deus foi percebido, Deus Javé, que vai se tornar o Deus único no qual nós cremos hoje, foi percebido dessa maneira, por pessoas, por grupos de pessoas que viviam essa realidade, sabe? Então eu penso aqui em figuras bem concretas, eu sei que eu ainda sou jovem, então, assim, pensando, talvez, a minha geração passada, pensando aqui no nosso contexto de Maranhão, meus avós, talvez até os nossos pais. Eu sei que meu avô e minha família passou muito por isso aqui no sertão do Maranhão. O sonho do meu avô era comprar uma terra para o irmão dele não ter mais que mendigar água lá no sertão do Maranhão, porque vivia, sabe, de terra em terra pedindo morada e ter que passar por toda a humilhação de não ter um poço para tirar água. Parece a história lá de Isaac, né? Isso é a realidade de 30 anos atrás aqui no Maranhão. E de hoje até, eu sei que em determinadas regiões ainda é assim. Certo? Então eu chego lá e graças a Deus meu avô conseguiu realizar o sonho
dele de conseguir comprar a terra depois de muita luta, muita mesmo, e assim, de ter o orgulho de ser enterrado na própria terra, certo? E eu chego lá agora, eu gosto de ouvir a experiência de fé dessas pessoas, eu aprendo tanto, eu me coloco no lugar não de ensinar, mas de aprender. Por exemplo, os avós da Sofia também, que é minha namorada, eles viveram assim, uma realidade também pior do que a do que o meu avô e os irmãos deles passaram, muito pior aqui. E semana passada mesmo eu estava ouvindo ele contando uma história, assim, uma história tão sofrida, mas tão sofrida, da seca, da fome, sabe, gente, de viajar distâncias assim inimagináveis de pé, só com um calção no corpo, nem com uma camisa tinha. E olha só, o mais impressionante, ele vinha me falar da fé dele, de como Deus tinha sustentado ele naqueles momentos, sabe, aquela é uma experiência de Deus real. Não é a teoria que eu tenho aqui nesse monte de livro que eu tenho aqui atrás da minha estante, não. Então, eu fico assim maravilhado em ouvir, sabe, a fé, a manifestação de fé das pessoas, esse Deus. Penso eu, posso estar errado, mas penso eu que toda essa história que a gente viu aqui hoje, da história, da trajetória do Deus Javé, que vai ser o Deus que nós queremos hoje, começa assim, entre essas pessoas. Ele é percebido como Deus que manda a chuva e que protege dos inimigos. Estão tentando matar, certo? Então, eu sei que isso ultimamente tem sido muito ressaltado na teologia, de ler a Bíblia pela ótica dos pobres, dos oprimidos, certo? E eu acho que esses textos nos ensinam isso também. A perceber, a ouvir, a aprender de Deus, da manifestação de fé das pessoas que passaram e que passam por essa realidade. Certo? Eu acho que essa é uma reflexão válida e que pelo menos eu tento guardar no meu coração sobre isso. A segunda coisa, Deus é percebido aqui por essas pessoas primeiramente como um Deus de chuva, que trazia fertilidade para elas. Eu penso que na sociedade, na época que vivemos, a gente está no século XXI, nós deixamos de perceber Deus nessas coisas, sabe? Principalmente para a gente que mora em cidade. A chuva é uma coisa chata para quem mora em cidade, que atrapalha os planos de todo mundo, né? Tem que sair para trabalhar e para pegar ônibus, é aquela correria, as ruas aqui de São Luís alaga tudo, vira tudo uma piscina, daquele jeito, então, é ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, quando eu morava no sertão, lá do interior mesmo, aqui do Maranhão, a coisa que trazia mais alegria para mim era a chuva. Porque a gente passava a época, o ano quase todo numa seca, num calor tão grande. Quando estava chegando dezembro, eita, mas era a melhor época do ano, que era a época que a chuva ia vir e aquele lugar que estava parecendo morto ia reviver de uma forma inacreditável quando caísse a primeira chuva. Os riachos encher, ia ser diversão, manga, caju brotando à torta e à direita, uata, pitomba. Deus, para a gente, era chuva naquela experiência. E a gente sabe que a gente vive assim, uma crise ambiental gigantesca, que ameaça toda a forma de vida daqui a alguns anos. E penso eu que se não é porque nós deixamos de perceber Deus assim. Deus na terra, Deus na chuva, Deus nas árvores, Deus nos animais. Acho que a gente tem que pensar de forma mais primitiva nesse sentido. Muitos teólogos já estão enfatizando a importância da ecologia para a teologia, para a fé, para a igreja, e eu creio que eles estão no caminho certo. A gente não pode mais separar as duas coisas. Porque está criando crises gigantescas, sabe? Então hoje eu fiquei torcendo para cair uma chuva aqui em casa, estava aquele tempo de chuva, né? Aqui na minha região não choveu muito não, mas eu queria tanto que desabasse o céu mesmo em chuva, porque é maravilhoso. Então, acho que é importante nós começarmos a perceber Deus nessas coisas simples também, da natureza, da criação, porque a criação é um presente de Deus para nós. Imagina só que hoje, quando terminasse aqui o estudo, todo mundo jantasse,
quem tivesse coragem para tomar banho, tomasse seu banho para dormir, e aí Deus aparecesse e te desse um presente. O que é que você faria com esse presente? Eu duvido que você tocaria fogo ou, sei lá, jogaria no mato. Tenho certeza que seria cuidar muito bem daquele presente, aguardar uma coisa mais preciosa. Eu não estou aqui ensinando um panteísmo, eu estou dizendo que a natureza e a criação é um presente de Deus para nós. O que a gente está fazendo com isso? Certo? O que a gente está fazendo com os céus que revelam a glória de Deus? Se os céus mandam chuva ácida por causa daquilo que a gente faz como sociedade. Que glória de Deus é essa? Então eu penso que esses textos que falam de Deus como um Deus que traz chuva, quando Deus vem, chove. Era isso que eles estavam dizendo. Quando Deus vem, chove. Eu creio que seja uma reflexão também importante para nós. E por último, esses textos do Êxodo revelam Deus que é libertador, que não aceita as negociatas do faraó. Quando Moisés vai libertar o povo, né, aí o faraó, quando vê que o negócio que o bicho está pegando, diz assim, não vai, mas vai só alguns, né? Não vai todo mundo, não. Depois, não vai, mas deixa algumas coisas aqui. Então ele fica tentando fazer pequenas concessões, e Moisés sempre recusa. Porque o que Deus ensina é a liberdade plena de seu povo e de seu filho. E aqui eu não quero ser mal interpretado. Vou alegorizar mesmo, que é para ficar bem assim, não tem nada de literal aqui, não. Creio que isso nos ensina que nós devemos ter a nossa consciência livre, liberdade de consciência para adorar a Deus. Com a apropriação mesmo individual dessas verdades. Ter liberdade de coração para adorar a Deus. Isso é importante demais, independente do que o sistema, do que, sei lá, qualquer outra coisa tente dizer assim, não, tu pode adorar a Deus, mas só até aqui. Se tu passar disso, a gente já vai te ver de outra maneira. Eu sempre gosto de brincar, até brinco aqui, né, aqui em casa, com os meus amigos, porque algumas pessoas enfatizam muito alguns ensinamentos da Bíblia, né, e outros eles deixam para lá, certo? E eu fico pensando nos ensinamentos de Jesus aqui, porque creio eu que ainda nenhum de nós chegou ao ponto de realmente seguir ali, literalmente, aqueles que querem ser bem literais, né, interpretar a Bíblia bem literalmente, alguns versículos eles se esquecem de interpretar literalmente, não é? Porque vai de acordo com a conveniência. Alguns são literais, mas outros não, principalmente os que falam de dinheiro, esses daí de Jesus, não é possível que ele estivesse falando literalmente. É um fenômeno muito engraçado. Os textos que eles interpretam literalmente, geralmente são textos que falam da sexualidade, né, de 2000 anos atrás, então esses eles tentam interpretar literalmente, mas os textos de dinheiro, esses não podem. Devemos ter consciência, devemos ter liberdade de consciência para adorar o nosso Deus e liberdade de coração. Era isso, gente, são as reflexões que eu tentei trazer em cima do nosso estudo de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi para mim. E agradeço à pastora Franciele e à comunidade pela paciência aqui de me ouvir. Tá. Nossa, perdi até a voz. Fantástico, Tarcísio. E, gente, esse é só o primeiro, viu? Quem gostou pede mais depois e ele tem continuidade, então esse é só o primeiro de uma trajetória pela qual o Tarcísio vai nos conduzir. Aprendi uma porção de coisas hoje à noite, fui inspirada com diversas outras, mas eu não vou falar porque se eu começo a falar, vocês sabem, né? Eu acho que eu tô ouvindo o microfone, eu tô enganada, é só abrir o microfone e falar. Vai lá. Lavínia está falando. Sim, Tarcísio, falando sobre essa questão, né, das chuvas desse tempo.
eu gosto muito quando chove. Para mim, a chuva ela tem um aspecto diferente. Tanto que hoje choveu aqui, eu fui me deitar, eu abro a minha janela, eu fico sentindo assim, o cheiro da terra. Eu não sei, é algo assim que muito profundo. E falando das pessoas antigas e das pessoas de hoje, eu faço sempre essa comparação, né? Essa fé daquelas pessoas antigas e como a gente lida, trabalha com a fé de hoje. Tipo, lá na Praia da Boa Viagem, onde nós temos uma casa, lá tem um projeto Filhos de Ana, que ele acolhe devagar ainda, em passos lentos, pessoas com muitas dificuldades realmente de alimento, de tudo, todos os tipos, né? Eles sofrem com a insegurança alimentar. E eu estou fazendo um projeto da faculdade falando justamente sobre essa insegurança alimentar em São Luís, no Maranhão, mas principalmente na minha região, que é São Luís. E aí eu fico vendo o quanto aquele povo sofre. E o quanto, porque antigamente, no tempo da minha mãe, dos meus avós, eles atribuíam tudo a Deus. Ai, se Deus quiser, da vontade de Deus, isso aqui foi porque Deus quis, e isso vai... Então, tudo era diferente, era um contexto, era um outro contexto. Mas hoje eu percebo, não é que a gente tenha um termômetro para medir a fé, mas a fé, no meu ponto de vista, diante daquelas pessoas, ela não está andando juntas. Eles não estão associando a fome, a miséria a Deus, porque elas têm meios de comunicação, e eles ali vão entendendo um pouco, pensando isso é minha linha de pensamento. E aí o que acontece? Crises do mesmo jeito, crises com a família, é por causa da panela, é por causa do fogareiro, coisas assim tão pequenas e tão grandes ao mesmo tempo para elas. Porque nós temos o que comer, nós temos como nos vestirmos, isso não nos preocupa tanto. A gente fala de crise e tal, mas a gente não vive o que elas vivem. Como é que eu vou apresentar esse Deus? Como é que eu vou falar de Deus? Como é que ela vê Deus e a miséria? Né? Então eu fico sempre observando, até nas criancinhas pequenas, eu chamo elas para minha casa para ensinar elas a orar. Vocês sabem que tem que orar na hora, agradecer a Deus? Eles não sabem. Eles não conhecem esse Deus. Então isso assim eu digo, meu Deus, esse projeto Filho de Ana, ele tem, e a pandemia chegou e eu não pude. Mas o que eu posso fazer, eu vou lá, olha, tem que orar, tem que agradecer. Eles não sabem se relacionar nem entre si, muito menos com Deus. Isso assim é triste, mas é uma coisa, eu fico sempre pensando, me questionando sobre isso. Também eu vou parar, porque senão eu falo demais. Alguém gostaria de reagir? Alô? Pode falar. Tá ouvindo? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Tarcísio, porque eu me alegrei muito, ou me alegro muito, em ouvir um jovem teólogo, não sei se já é pastor, não, fez só teologia, não é pastor ainda, e te ouvir falar, vou chamar de você, dessa forma. Eu concordo plenamente com você quando você fala sobre de valorizar a história, valorizar o que Deus nos dá diariamente, né? Você usou o termo de chuva. Realmente isso está sendo muito esquecido hoje.
principalmente nas cidades. Por quê? Em primeiro lugar, as crianças não sabem mais da onde que está vindo o alimento. Quem provém isso? Para quem é do interior, aí eu posso falar também com certa autoridade, que eu também sou filho de agricultores. Os meus antepassados são descendentes alemães, né, que vieram para o sul e se estabeleceram no interior, na região de São Leopoldo, Dois Irmãos. A Franciele talvez conhece essa região, né, onde foi a imigração. E eu vivi com eles, eu vivi essa realidade, o quanto que a gente orava a Deus para mandar chuva. Mesmo no sul, que chove normalmente, mas havia aquelas crises, né? Quando a plantação mais precisava, dava aquela seca, né? Aí se corria o risco de perder toda a safra, né? Então, desse pequeno, os nossos antepassados realmente valorizaram muito, e aquela fé que eles tinham, eram pessoas simples, mas eles estavam conscientes que tudo depende de Deus. E isso se perdeu muito, né, com as novas gerações. São coisas que eu assisti, né? Eu sou de 51, portanto tenho 70 anos, né? E eu saí do interior aos 17, 18 anos, né? Fui para a cidade para estudar e para. E a gente acompanhou muitas coisas, e principalmente a igreja. Nós, hoje, eu sou luterano de berço. Os antepassados eram protestantes, né, que vieram para o Brasil, e a minha família ainda continuou, ainda somos, até hoje, né? Mas a igreja, de certa forma, não acompanhou, ou não está conseguindo acompanhar, de trazer isso para as cidades, ou seja, de fazer a missão urbana, certo? O que você falou, de ir ouvir as pessoas humildes, nós como igreja e a CLP, né, e tantas outras também, tem dificuldade de chegar a essas pessoas, né? De se comunicar, de ouvir e de conviver com essas pessoas. Eu aqui em João Pessoa tenho tido a oportunidade de conhecer pessoas do sertão. A certa ocasião, estava no leito do hospital. Ao meu lado, baixou um senhor para fazer cirurgia. Eu estava cirurgiado. Aí um casal baixou e fez a cirurgia semelhante à minha. Minha idade, só que tínhamos alguma coisa que nos diferenciava. Ele não sabia ler e nem escrever. A esposa dele sabia desenhar o nome. Mas posso dizer que eu aprendi muito com eles esses dias que nós passamos juntos, de ouvir ele, e uma pessoa de uma fé muito grande em Deus. Então, isso mostra que Deus está presente junto com essas pessoas. Nós que se julgamos muitas vezes mais intelectuais, mais envolvidos, não enxergamos isso. Eu acho que é isso que nós precisamos buscar. E
Eu acho que aí nós temos a oportunidade de fazer a diferença, de trabalhar. Por isso eu me alegro muito de ouvir um jovem falando dessa forma. Parabéns a você, né, por essa dedicação, e continue assim, que Deus está enxergando, Deus está assistindo nós nesse momento, e os frutos virão, pode ter certeza. Eu vou parar, porque senão a gente vai falar muito e eu vou ocupar o tempo dos outros aí, né? Mas obrigado, Delmar, pelas tuas palavras. É exatamente isso mesmo. É sempre maravilhoso quando a gente pode ouvir, e às vezes a gente perde muito a oportunidade de aprender, porque a gente acha que sabe. Exatamente. E são muitas pessoas, falando de experiência, né, que a gente sempre participou, né? A minha família e meus antepassados, né, sempre foram muito ativos, né? Na época, o meu bisavô, ele fez o papel, quando ele chegou no Brasil, né, ele fez o papel de pastor, de professor. Ele foi professor durante a vida toda dele, né? Fundou escolas, igrejas, né? E o meu avô também da mesma forma, né? E a gente conhece a importância disso, né? Então, me alegro muito em ouvir que ainda tem pessoas que vão continuar, né? Que isso está sendo levado, e acredito que o Nordeste precisa muito disso, né? Obrigado, Delmar. Obrigada, Delmar, Ana Rosa. Eu acabei de colocar no chat, se alguém tem alguma pergunta, se não entendeu alguma coisa, ou se quiser fazer mais algum comentário, é só ligar o microfone e falar. Enquanto isso, quero reiterar a cutucada que Tarcísio deu para quem não assistiu às aulas com o pastor Kilpe. Volta lá. Na semana passada, não. No último encontro, ele falou sobre Moisés. Então, ficou curioso para saber essa relação de Moisés com a família de Jetro. Como é que foi aquele esquema lá que ele falou da Zípora, em que Deus quis matar Moisés? Quer saber mais? Volta lá, não vou contar não. Vai lá assistir o último estudo com o pastor Nelson, ali de início de agosto. Mais alguma pergunta, gente querida? Dá para segurar. Se durante a semana vocês lembrarem de alguma coisa, ou ele falou sobre isso, não entendi direito, anota, e na próxima semana a gente vai ter oportunidade de continuar essa conversa. Tarcísio, fantástico, foi fantástico mesmo. Acho que de todos os estudos que tu conduziste conosco, esse foi, é difícil dizer, mas acho que foi o mais profundo, e falou assim de tão dentro de ti, que tocou a gente de forma muito profunda. Eu fiquei, acho que a gente já falou aqui em algum outro momento também, de como é impossível não lembrar dos povos originários quando tu fala sobre essa vinculação com a natureza, né? Isso de sentar-se aos pés das pessoas mais sábias e ouvi-las, né? Como nós, com essa cultura eurocentrada, a gente perdeu, fica tudo muito aqui, a gente deixou em algum momento de fazer isso, e quanto a gente não perde, né? Que bonito ouvir isso, né, nas falas de vocês. E é um exercício que a gente desaprendeu, e a gente pode, né? Nunca é tarde demais. Eu já falei aqui que do Delmar não estava, acho que o Petros também não, eu vou repetir. Eu visitei recentemente num movimento, né, de assistência. A gente fomos levar cestas básicas para uma comunidade de indígenas urbanos aqui da Raposa. Aí a neta falou sobre o avô dela. Assim, o olho dela brilhava. Ela disse assim:
O meu avô tem tanta história para contar. E não foi só de boca para fora, deu para ver o olho dessa neta brilhando de orgulho, de contentamento, de alguém que eu literalmente imaginei ela aos pés desse avô, ouvindo suas histórias sobre sua sabedoria. Né? E que bom, muito obrigada por ter trazido isso para nós também nessa noite. E só assim, ressaltando, Francelo, que quando a gente vai estudando, vai ouvindo, a gente também vai lembrando, né, de outras coisas. Antigamente eles viviam muitos anos, né? O povo antigo, eles viviam por muitos e muitos anos. Aí fiquei me lembrando, o meu avô, ele faleceu com 97 anos, e eu comentava sempre assim, olha, cadê teu avô? Eu digo, olha, Riscado, eu morri primeiro, ele no meu velório. Daí brincava assim. Mas eu dizia, ele foi feito e a forma dele foi jogada fora. Porque ele não tinha problema algum. Então ele viveu mais tempo, ele não tinha diabetes, ele não tinha pressão alta, ele não tinha nada dessas coisas. E ele não sabia ler nem escrever. Mas aonde o seu Barreirinha chegava, tudo florescia. Ele tinha uma amizade, ele tinha uma intimidade, ele tinha um amor pela terra que assim não morreu mesmo porque tinha que ir no tempo certo, mas ele não sabia nada de relógio, não comia arroz comprado porque ele que plantava, tudo dele era ali. Ele nunca pagou conta de água, de luz, de telefone, ele não tinha essas coisas. Então ele poderia até ter vivido mais tempo, enquanto os outros irmãos dele, todos que já viveu aqui já mais na cidade, tá, todos faleceram mais novos e cheios de problemas. Então é bem interessante essa questão. A gente encerrando, pra gente. Estamos ficando pontuais, olha só. Teve encontro que a gente ficou até 9h30, só batendo papo. Encerrando, eu agradeço, Tarcísio, então, mais uma vez, por nos trazer essa imagem tão bonita desse Deus que vem e chove. Anotei para nunca mais esquecer. Deus que vem e chove. Ele chova sobre as casas de vocês, como choveu aqui no São Cristóvão choveu legal, viu, Tarcísio? Ele chova sobre as casas de vocês com bênçãos, com proteção, com bom ânimo. Esse Deus que vem e chove, chova sobre os corações de vocês, dando paz, tranquilidade, inspiração, cada coisa no lugar certo, na medida que tu precisas, na medida que Ele sabe que tu precisas. Que esse Deus chova sobre vocês e dê uma abençoada noite de descanso e cuidado. Que esse Deus chova abundantemente sobre vocês. Nos vemos na próxima terça aqui nesse canal. Rapidinho, 2 merchans. Sexta-feira teremos encontro de mulheres aqui na igreja. E domingo nós temos culto, viu, Petros? A gente está fazendo, os cultos já estão presenciais. Domingo, o último domingo do mês, será às 19 horas. Para quem não pode estar aqui conosco na igreja, o link lá do Meet funciona. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada, Tarcísio. Até próxima terça-feira para o nosso estudo.